Olá pessoal, vamos falar agora sobre o método de direito comparado. Em primeiro lugar, existem diversas críticas às diversas metodologias desenvolvidas pelo direito comparado por um motivo muito simples. Cada autor, cada especialista, cada comparatista desenvolveu algum método, o que é possível sempre, estar sujeito a críticas. Então, existe aqui uma opinião muito pessoal de cada autor, claro, autores renomados, baseados em seus estudos e em diversas teorias, mas que criam metodologias que não são únicas. Existem diversas metodologias, por exemplo, do professor Constantinesco, muito utilizada na Itália, por exemplo, do professor Sacco, também utilizada na Itália, que o manual faz parte aqui da nossa bibliografia básica, inclusive a tradução em português para o Brasil da professora Vera Fradeira. Existe uma série de metodologias que cada uma delas pode ser criticada em diversos pontos. Fato é que nós vamos trazer aqui uma metodologia alemã do manual do Zweigert e do Kötz, que a gente tem na nossa biblioteca, inclusive em língua inglesa, o manual traduzido para o inglês, e que traz aqui também uma série de características que pode ser criticada também. É importante aqui a gente ter essa noção dessa casuística. A metodologia do direito comparado vai ser aplicada nos casos práticos, nos temas determinados. Ou seja, ela não é uma metodologia que vai ser apenas uma teoria, ela precisa ser aplicada na análise de figuras, na análise num sentido mais macro ou num sentido micro, como nós veremos aqui nessa exposição também. E ela é feita muito com a base da experimentação, ou seja, não existe o método perfeito, o método correto, a gente pode utilizar uma série de métodos, é importante ter essa consciência para que a gente obedeça a algum desses métodos, siga algum método, mas não existe um método que é irrefutável. Então aqui, como eu disse, nós temos esses dois autores alemães, Zweigert e Kötz, que foram pioneiros, um manual que até hoje é o mais utilizado em vários países. Eles defendem aqui o princípio fundamental da função, ou seja, fazer direito comparado não é simplesmente olhar o que é o tratamento de uma determinada matéria em países diferentes. Por exemplo, não é para olhar só como é o contrato de locação no Brasil, o contrato de locação na Espanha e o contrato de locação na Itália. Não basta isso. Não basta apenas esse tratamento da matéria em países diferentes. É preciso analisar a função daquela figura jurídica. Ou seja, no nosso exemplo aqui hipotético do contrato de locação, é preciso observar a função do contrato de locação no direito brasileiro, a função do contrato de locação no direito italiano e no direito espanhol e assim por diante. Por quê? Como que vai ser determinada essa função? Por meio de qual é o suporte fático que está sendo tratado nesses diversos países, porque aqui o suporte fático que dá origem à locação pode ser diverso daquele da Alemanha. Existem situações diversas. Então é preciso aqui analisar exatamente o suporte fático que vai dar origem a esse tratamento. Para depois apenas buscar no próprio direito pátrio a solução para aquilo. Ou seja, eu preciso observar esse suporte fático na Alemanha, por exemplo, para conseguir entender o que é aplicável ou não ao Brasil. Como que é a questão, a gente pensar nesse contrato de locação residencial, como que é a moradia, o direito à moradia na Alemanha, como que é o direito à moradia no Brasil, como que é a situação social das pessoas em relação à moradia. Tudo isso influi na função daquele contrato, daquela figura jurídica, para a gente ser mais amplo ainda. Então, ainda segundo esse método, as normas presentes nos mais diversos sistemas têm tratamentos e definições diversas. Então, é preciso aqui observar cada peculiaridade, tudo em torno dessa função. Então, por exemplo, as fontes que os juristas locais utilizam. Aqui, no direito brasileiro, como a gente sabe,
né? A jurisprudência ganhou uma força enorme nos últimos anos. Isso não era assim há 30 anos. Qual que é a força da doutrina? Qual que é a força da jurisprudência? Das decisões dos tribunais? Então, tudo isso ainda influencia para a gente poder fazer essa análise de direito comparado. Outro aspecto importante, a análise de direito comparado pressupõe interdisciplinariedade. Né? Não é possível falar em direito comparado sem trazer aspectos de história do direito, sociologia do direito, políticas públicas, aspectos aqui que a gente pode muito bem ver ainda nesse exemplo meu aqui hipotético do contrato de locação. Né? Como se desenvolveu o contrato de locação na história. Né? A questão, por exemplo, da autonomia das partes. A questão da autonomia privada das partes aqui, locador e locatário. Isso foi sempre assim? O locatário foi sempre protegido? Ou não? Como que isso mudou perante a história do direito? Aspectos de sociologia do direito, né? A questão do direito à moradia, como que a moradia, a terra, o teto é visto em cada um desses países. Políticas públicas, sempre presente, pensando aqui nesse meu exemplo do contrato de locação. Como que funciona a questão da habitação em cada um desses países, né? Implantação de programas habitacionais, crédito para as pessoas comprarem imóveis, porque isso influencia no mercado da locação também. E aí, como resultado dessa análise de direito comparado de todos esses aspectos, a gente pode chegar numa questão de harmonização, ou seja, de combinação de normas para se chegar na melhor solução para o caso concreto. E aí a gente tem três questões muito importantes, em geral, sobre o método de direito comparado. O que a gente pode falar de macrocomparação e microcomparação. Quando a gente fala de macrocomparação, a gente está pensando nos grandes sistemas, tá? E grandes funções. Por exemplo, comparar a função do Poder Judiciário na Alemanha e a função do Poder Judiciário no Brasil. São grandes comparações aqui que são necessárias para se melhor entender os sistemas como um todo. Ela se difere da microcomparação, que na microcomparação a gente precisa aqui, a gente escolhe um ponto específico, ela é pontual. Aqui a gente vai buscar aquela função do Zweigert e do Kötz de uma maneira bastante pontual. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo no nosso curso, Lei Geral de Proteção de Dados. Trazendo então o tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados, como que é esse tratamento no Brasil e na Alemanha. Ou seja, ela é microcomparação porque é um tema fechado. Então, não importa se a gente está falando de macrocomparação ou de microcomparação, sempre vai ser necessário o uso da interdisciplinariedade. Por isso que o direito comparado é uma matéria bastante complexa e que tem aspectos de diversas outras disciplinas. Por fim, ainda em relação ao método, eu gosto de falar daqui de uma questão bastante específica, que são as línguas, o conhecimento de línguas estrangeiras aqui. Por quê? O direito, como uma ciência que faz o uso da linguagem como um dos seus pilares, para o direito comparado, isso daqui se torna mais importante ainda. Então a gente tem diversos aspectos. Primeiro, em relação às traduções. Um famoso ditado italiano diz, tradutore traditore, ou seja, o tradutor é um traidor, o que é bastante duro com os tradutores. Eu mesmo já fiz traduções, é muito difícil fazer tradução. Por quê? Porque não basta ter o conhecimento da língua, e também nem basta ter o conhecimento do sistema jurídico. Quando a gente faz uma tradução de um texto jurídico, no fundo a gente já está aplicando um método de direito comparado, porque a gente precisa desses referenciais e das grandes dificuldades de se entender do que se está se falando. Então as línguas são uma grande barreira, trazem diversas dificuldades aqui. Quais são termos que realmente são correspondentes? Em direitos da mesma família, do mesmo sistema, é até um pouco mais fácil isso. Mas se a gente vai comparar o direito de um país do sistema da common law com o direito de um país do sistema romanístico, traz uma dificuldade maior ainda, porque a gente não tem uma correspondência perfeita. Aliás, correspondência perfeita é quase impossível. Então, como que a gente vai tratar disso? E tem termos que a gente não consegue traduzir. Por exemplo, tort do sistema
anglo-saxão, dificilmente a gente vai conseguir traduzir aqui de uma forma satisfatória para as línguas do sistema romanístico ou do sistema germânico. Né? A gente vai acabar falando tort law mesmo. Né? Assim como o contrário também funciona. Né? A gente tem termos, né, das nossas das nossas línguas que não vai funcionar. Existe uma série de pesquisas que podem atestar isso. Né? O termo da faute, né, que aparece, né, o que seria, entre aspas, olha aqui, eu já usando um recurso para facilitar essa tradução, de culpa, né, no Código Civil francês. Né, ele foi trazido dos pandectistas alemães de uma forma que não era a mesma. Né, e isso vai existir desde sempre. Eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês para que a gente possa entender melhor. Né? Os romanos têm lá no digesto o uso da palavra sinalagma em grego. Né? Eles trouxeram esse conceito do sinalagma para o direito romano, um conceito grego. Né? E não conseguiam traduzir. Né? Depois se criou, né, esse termo sinalagma em latim, né, em português também, para fazer essa aproximação, mas sempre se teve, né, uma dificuldade de se entender o que os gregos entendiam por isso e o que os romanos entendiam por isso. Né? Então vejam quão complicado pode ser. Né? Uma outra questão é essa dificuldade de tradução. É muito difícil a gente trazer aqui para um termo, né, que seja idêntico. E aí qual que é a solução? Colocar entre aspas? Seria impossível, porque aí em qualquer trabalho de direito comparado tudo seria entre aspas. Né? Então a gente precisa se atentar para que a tradução, que a questão das línguas é uma questão importante para o direito comparado e precisa ser levada com bastante cuidado.